Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo e gratuito de manutenção de celular. Para ter acesso a todas as aulas desse curso, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Então, bora para a próxima aula. Muito bem. Nos últimos vídeos você teve a oportunidade aí de conhecer, e verificar qual que é a função dos nossos componentes analógicos aqui distribuídos pela nossa placa. Quais são eles? São os nossos diodos, capacitores, resistores e bobinas, ok? Agora que você já sabe o conhecimento deles, vamos bater um papo aqui sobre a nossa placa de circuito impresso, ok? É fundamental que você conheça também sobre o funcionamento da nossa placa de circuito impresso, a sua construção, para que você possa, nas próximas aulas, entender de uma maneira melhor tudo que nós fomos falando aqui sobre como fazer os testes dos componentes para verificar se eles estão alterados ou se eles estão em curto ou abertos, enfim. Bom, o que eu posso falar sobre a nossa placa de circuito impresso? Ela tem esse nome porque ela é uma placa fabricada com recorte a laser em um material isolante, ok? E é impresso nessa placa todo o nosso circuito eletrônico. E o que viria a ser o circuito eletrônico? É justamente todos os caminhos aqui, pelos quais as nossas tensões vão circular, a nossa corrente, a fim de sair energizando aqui todos os componentes e periféricos aqui do nosso smartphone. Beleza? Bom, o que você precisa saber aqui? Nós temos, por assim dizer, dois tipos de polaridades aqui, de linhas aqui na nossa placa de circuito impresso, que são a nossa linha de tensão positiva, ou seja, a nossa linha de alimentação, ela que leva a tensão e a corrente para os componentes. E também temos aqui o nosso terra, O que seria o nosso terra? Seria aí o nosso negativo. Bom, o que você precisa saber sobre o terra? Deixa eu pegar aqui, antes da gente continuar, antes de eu pegar aqui o exemplo que eu queria te mostrar, é o seguinte: a gente está com a bateria aqui, um polo positivo e outro negativo. A partir do momento que a gente conecta aqui na placa, o que vai acontecer? Através desse pino aqui, o pino positivo de entrada do nosso conector de bateria, a tensão aqui proveniente da nossa bateria, ou seja, positiva, vai começar a circular aqui nas linhas de tensão positivas da nossa placa de circuito impresso. Da mesma forma, o polo negativo aqui da nossa bateria também vai fazer contato aí com o terra, do nosso aparelhinho. Muito bem. Antes da gente continuar aqui, eu vou te dar um exemplo aqui bem simplificado, para que na próxima aula você consiga entender de uma maneira muito mais clara tudo que a gente for fazendo aí quando a gente realmente pegar cada componente que a gente viu nas últimas aulas e fazer os testes aí para verificar se eles estão funcionando ou não, se eles precisam ser substituídos. Então vamos lá. Deixa eu tirar um pouco aqui a placa. Eu quero te mostrar um esquema aqui para você entender do que se trata o teste de continuidade que a gente faz no multímetro para verificar se algum componente ou mesmo a placa está em curto, beleza? Dessa forma você vai aprender de uma maneira bem mais fácil e você não vai esquecer para o resto da sua vida. Muito bem, como é que funciona aqui? Eu fiz aqui um desenho simplificado, que o GND ele está distribuído aí por toda a placa. Por toda a placa aí nós encontramos aí os elementos aí ligados no nosso terra. Então suponha que toda essa malha aqui seria o nosso terra, ok? Então como é que funciona aqui a verificação do nosso teste de continuidade? Vamos pegar como exemplo aqui um capacitor. Pegar um capacitorzinho aqui. Uma extremidade do nosso capacitor. Pegar aqui, cadê um capacitor aqui? Aqui, esse aqui, por exemplo. Uma extremidade dele ligada no nosso GND, ou seja, no nosso terra, e a outra na nossa linha aí de tensão positiva, ok? Bom, o que acontece quando um capacitor ligado em paralelo entra em curto? O que acontece é o seguinte, ele vai perder aqui a proteção interna que ele tem
E o que vai acontecer? Né? A nossa linha de tensão positiva vai entrar em curto, né? Ela vai ser aterrada. Mas isso aí a gente já acabou de falar para você. O que eu quero te mostrar aqui é outra coisa, que tem a ver com isso aqui também. Mas enfim, como é que a gente faz o teste de continuidade? E aí vai ser para explicar como que você faz para saber se esse capacitor aqui está em curto. Opa, tá gostando do curso de manutenção do celular? E se eu te dissesse que alguns reparos você consegue fazer em menos de 20 minutos e lucrar mais de R$100? A área de manutenção de celulares é uma das que mais crescem no país e você pode se tornar um técnico em manutenção, criando o seu próprio negócio, começando até mesmo na sua casa, nas suas horas livres. Eu fiz uma pesquisa e separei os melhores e mais acessíveis cursos para você se especializar ainda mais e se tornar um expert em manutenção de celulares em poucos dias. Acesse o link que eu deixei embaixo do vídeo ou nos comentários e saiba mais. A gente faz o seguinte, qual que é a lógica aqui? Vamos pegar como exemplo o nosso conector de carga, ok? Ele é soldado, né, no nosso terra, através desses 4 furinhos aqui de ancoragem. Eles estão todos em contato com o nosso terra. Então sim, o nosso conector de carga, ele é um elemento que está ligado ao terra, ok? Vamos pegar outro exemplo? Esse furo aqui, ó, tá vendo esse furo de parafuso aqui? Tudo que tiver dourado em volta também está ligado ao GND, ok? Outro elemento, aqui a nossa blindagem, né, também está ligada ao terra, mas eu quero pegar aqui um exemplo mais interessante, ó. Esses aqui, ó, isso aqui é um botão do volume mais e volume menos. Se você reparar bem aqui, ó, você vai ver o seguinte. Aqui nós temos uma extremidade soldada na placa e a outra extremidade. Uma delas está soldada ao terra e a outra está soldada na linha de tensão positiva. Quem é quem? Como é que eu descubro isso? Através de um simples teste de continuidade, né? Então aqui está o botão de volume. Uma ponta está soldada aqui no terra e a outra está soldada aqui na linha de tensão positiva, recebendo aí uma tensão, ok? Como é que eu sei qual é o positivo e qual é o negativo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o nosso multímetro. Beleza? Com a ajuda do multímetro é muito fácil da gente verificar. Então como é que a gente faz? A gente coloca ele aqui, ó, na nossa escala de continuidade, muito chamada aí de escala de BIP. Você já vai saber por quê, né? Então, olha só, se eu pegar as duas pontas do meu multímetro e encostar uma na outra, olha o que acontece. Ele vai apitar, certo? Por que ele apita? Porque ele detectou que está havendo aí uma continuidade, né, de tensão entre a ponta preta e a ponta vermelha, ok? Dessa forma, como é que a gente vai usar essa configuração aqui? A gente vai fazer o teste de continuidade como? Sabemos que aqui o conector de carga está ligado no terra, ok? Então, o que eu vou fazer? A ponta preta eu vou encostar no terra, e aí com a ponta vermelha eu vou encostar nos 2 pinos aqui de solda do meu botão, ok? Se esse aqui for positivo, o que vai acontecer? Não vai apitar o meu multímetro. Por quê? Porque não há continuidade entre o terra e a linha de terra e a linha de tensão positiva. Agora, se apitar aqui, né, o que quer me indicar? Que sim, esse é o lado terra. Por quê? Porque há uma continuidade aqui entre o terra, né? Eu estou encostando aqui, simplificando o que eu estou falando, eu estou encostando 2 vezes com as 2 pontas no terra. Então há uma condução aqui, há uma confirmação de que os 2 fazem parte do terra. Então, como é que entra essa história aqui na história do capacitor? Ora, se eu pegar ponta preta no terra e ponta vermelha, nesse lado aqui do capacitor, que está soldado ao terra, concorda comigo que o multímetro vai apitar, ok? Agora, se eu colocar aqui, se eu encostar a ponta vermelha aqui nessa outra extremidade que está ligada aqui na nossa linha de tensão positiva, não vai apitar. Por quê? Porque essa linha de tensão positiva não faz contato com o terra.
Agora, o que aconteceria se o nosso capacitor viesse a se queimar? Aí sim, né? Lembra que eu falei? Quando o capacitor queima, ele perde, ligado em paralelo, né? Ele perde a proteção dele e a nossa linha aqui é aterrada. Aí o que vai acontecer? Aí sim, se eu encostar aqui a ponta do multímetro vermelha aqui desse lado aqui, também vai apitar. Vai me apitar dos dois lados. Por quê? Porque aqui está havendo uma continuação com terra. Ou seja, dessa forma que eu sei se o capacitor está em curto ou não. Mas aí também cabe uma observação. Se nós tivermos, por exemplo, 3 capacitores ligados em paralelo, e os 3 pertencem à mesma linha, e um deles vier a dar curto, o que vai acontecer? Ele vai aterrar a linha, ok? E esses outros 2 capacitores aqui, pode acontecer sim, deles me acusarem que estão em curto. Por que pode acontecer isso? Porque é o seguinte, ora, se eu encostar a ponta preta no terra e colocar aqui, vai apitar. Por quê? Porque a linha está aterrada. Da mesma forma aqui também vai apitar, porque a linha está aterrada. Mas isso não quer dizer que o capacitor está em curto. Num caso como esse, o que nós faríamos para ter certeza absoluta de quem que é o culpado? Teríamos que retirar os 3 capacitores, né, e testá-los fora da placa para ver aí quem que é o culpado. Por que não dá para testar na placa? Porque um está influenciando no outro, né? O lado que está soldado aqui na malha positiva está soldado em uma malha positiva que está aterrada. Ou seja, de nada adianta você fazer esse teste aí na placa, né? O correto mesmo seria você retirar o capacitor e testar ele aí fora na sua bancada. Aí sim você consegue verificar com segurança e certeza qual dos capacitores aí que é o culpado pelo curto, ok? Vamos ver isso daí aí de uma maneira prática? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou tirar um pouco o multímetro aqui, mas você fica ligado aí no som. Vamos lá. Vou pegar aqui que tem os capacitores maiores. Ó, eu tenho aqui alguns capacitores, ok? Então o que eu vou fazer para descobrir se eles estão em curto ou não e qual é o lado positivo e negativo? Lembrando, capacitor não tem polaridade, ok? Se você tirar ele aí da placa, você vai ver que ele não tem positivo e negativo. Você pode montar ele aqui. Se você retirar e for colocar um novo, você pode colocar ele de qualquer lado, tanto de lá para cá como de lá para cá. Por quê? Porque ele não tem polaridade. Ele só apresenta polaridade, né, que na verdade não é dele. Por quê? Porque ele está ligado na placa. Aí as pedras de solda sim, elas têm polaridade, mas o capacitor não. Beleza? Então vamos lá. Vamos botar a ponta preta no terra. Onde eu posso encontrar um terra aqui seguro? Posso encontrar aqui na própria blindagem ou no conector de carga. Mas eu vou pegar aqui na blindagem, ok? Então vamos testar aqui, ó, o primeiro capacitor. Vamos lá. Um lado não apitou. Opa, apitou. Então esse lado é o positivo e esse é o negativo. Se os dois lados estivessem apitando, o capacitor estaria em curto ou algum outro aqui ligado na mesma linha estaria influenciando aí por ter aterrado a linha. Vamos continuar. Apitou, ó. Negativo, não, opa, perdão, positivo, negativo. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Entendeu como é que funciona? Está me dando continuidade. Terra com terra. Terra com terra. Entendeu? Aqui no conector de bateria, uma maneira muito fácil de você descobrir se uma placa está em curto ou não. Aqui nós temos o pino positivo e o pino negativo da bateria. Okay? Então aqui a linha é positiva, né? A linha de tensão positiva, e aqui é a nossa linha terra. Então o que pode acontecer aqui? Se a placa estiver em curto, estou encostando aqui, ó, não está apitando, porque não está havendo continuidade com terra. Se a placa estivesse em curto, o que ia me acontecer? Quando eu encostasse aqui no pino de entrada aqui da tensão positiva, ele ia apitar também. Por quê? Porque aí a linha está aterrada. Então eu ia ter esse mesmo comportamento aqui nesse pino aqui. Beleza? Então é isso aí, ó. Você pode verificar aqui, tá, que é importante você saber esse tipo de coisa, né? Como é que funciona a nossa placa de circuito impresso, saber aí como é que são interligados os componentes da placa, né? Que temos aí componentes em série
e componentes ligados em paralelos. Lembrando, componentes de série, eles não estão ligados ao terra, ou seja, mesmo que eles entrem aí não vou dizer curto, mas mesmo que eles venham a se danificar, não vai causar um curto na placa. Agora, componentes que estão montados em paralelo, que fazem contato aí com terra, aí sim, se eles entrarem em curto, esses componentes, logicamente que aí a linha positiva vai ser aterrada e a placa entra em curto. Beleza? Nas próximas aulas, então, nós vamos aprender mais aí sobre testes dos nossos componentes analógicos e nas próximas aulas vamos aprender aí a localizar, na verdade, né, localizar qual região da placa que está ocasionando aí um curto no nosso smartphone. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e valeu! Opa! Quer se especializar ainda mais na área de manutenção de celular? Então clique no link acima para conhecer os nossos cursos.